Olá, pessoal. Meu nome é Denise Carlos, do blog Quase Teóloga, e esse é o canal Quase Teóloga. Essa é a minha best, Mary Ellen, que vocês já conhecem, a minha parceira nessa série, Mulheres Relevantes, e a minha parceira para o resto da vida, assim eu espero. Hoje nós vamos falar de mulheres relevantes do século XVIII, então até 1800, Agora a gente para a aprendeu, gente não agora a se gente aprendeu. perder. Os irmãos de exatas estão como? Rindo ou querendo nos apedrejar? Ou eles estão felizes que a gente aprendeu. Mas hoje são Isso, mulheres né? relevantes do século XVIII. E o que estava acontecendo no século XVIII? Que a gente pode falar do Muitas século coisas. XVIII? Gente, expansão colonial, é o século das revoluções industriais. É o século das luzes, razão, conhecimento, é iluminismo, a gente tem Jean-Jacques Rousseau, a gente tem Montesquieu, a gente tem esses pensadores. É um século extremamente importante, um divisor de águas. O iluminismo influencia vários outros séculos. É um século movido pela dúvida, porque Sim. você tem que duvidar de tudo para que você possa investigar e aí sanar essa dúvida ou não. É o século da Revolução Industrial, como você falou, então a gente tem a independência dos Estados Unidos, a Inconfidência Mineira aqui no Brasil, Conjuração Baiana, entre outras revoluções. Realmente é um século de revoluções. Napoleão ali no final do século. Foi aqui. Que susto, bicha! Deixa eu tirar do Vibra, porque senão vai ficar fazendo barulho. Ai, ai, gente, levei um susto. Alguém me mandou um WhatsApp, peraí. Alguém me mandou um WhatsApp. Mas, enfim, falando do século XVIII, é um século de revoluções, como você falou, Best. Mais alguma coisa para acrescentar do nosso Acho que pano de não, fundo do acho século que XVIII? a gente falando mais de mulheres, né, como a gente vai ver hoje, cada vez mais elas estão mais envolvidas politicamente, economicamente. Então, existe um avanço nesse sentido, né? A gente vai falar hoje de 3 mulheres que estão envolvidas com os morávios em algum nível, e pietismo e tudo mais, e tem... a primeira que a gente vai falar, ela é bem igualitarista e tudo mais, né? Entre algumas outras coisas, então a gente vê que tem muitas coisas que a gente acha que é novo, como várias vezes a gente já viu aqui nos nossos episódios. Olá, distinta Se não freguesia. tem alguma coisa passando aí, não tem graça o nosso vídeo. Gente, quando eu fui pra Campinas, e assim, era sábado, 3 horas da tarde, as coisas estavam fechando, eu fiquei, meu Deus do céu, onde estou? Né? Mas também, à noite, você não viu um rando andando na rua, né? Era uma paz da noite pra dormir, que eu ficava até meio incomodada com tanto silêncio. É isso, gente, parecia interior. Interior do interior. Aí aqui, né, qualquer coisa tem, né, distinta freguesia. Você tá passando na sua rua, o carro do padeiro. Enfim, como veremos, existem alguns avanços nesse sentido, algumas coisas que perduram até hoje, alguns posicionamentos que perduram até hoje, e que às vezes a gente acha que foi descoberta do século XX, foi uma coisa muito século XXI, muito atual, a gente vê que lá em 1700 e pouco, né, na primeira metade do século XVIII, já tinham mulheres e homens que tinham posicionamentos bem modernos, Pois e, é, as enfim. pessoas acham que é a última moeda, a última bolacha do pacote ou a última revolução da vida porque não conhece a história. Exatamente. Acho que isso acontece pro lado bom e pro lado ruim, né? Então, quem não conhece a história está falando a repeti-la. Eu não lembro quem disse essa frase, mas é uma frase que eu gosto muito. E essa é a graça de a gente estudar a história geral, né? E como aqui a gente está estudando a história do cristianismo. Porque várias coisas a gente fala, nossa, uau! Foi a mesma coisa quando eu comecei a ler o J.K. Smith, e ele falando sobre liturgias e várias coisas. E mesmo você lendo ele várias vezes, ele aponta para teólogos do passado e tudo mais. Mas quando você vai ler Agostinho, você fala, então, o cara já disse isso, né? Lá no século III, IV. Parece uma repetição, né? Parece que ele foi Sim, ler o outro. sim. Não só parece como foi, né? Ele foi lá, ele leu e ele trouxe para nós. Então parece muito revolucionário, porque a gente consegue, às vezes a gente não consegue fazer essa ponte de aplicação para algumas coisas, né?
A gente vê uma coisa, sei lá, do século II, dos pais da igreja e tudo mais, a gente não consegue fazer uma aplicação, alguém consegue fazer essa leitura e consegue fazer essa aplicação e parece que é algo completamente novo. Mas não é novo, ele só está sendo aplicado ao nosso século. E isso acontece muito na história do cristianismo, isso acontece muito na história geral, e por isso que é tão legal você estudar a história, você começa a perceber os ciclos que o mundo tem, e você começa, muitas coisas começam a fazer sentido, porque você passa a conhecer a história, você passa a conhecer como tal coisa chegou a ser o que é, e isso é muito Agora incrível. eu amo a história. Antes eu não gostava, não, mas agora eu amo história. Eu sempre gostei de história, Antes de eu escolher teologia, foram 3 áreas muito próximas que eu estava em dúvida ali na escola. Muito próximas essas 3 áreas. História, biologia e depois teologia entrando no Eu balaio. também pensei em fazer biologia, olha que interessante. Gente, olha que coisa, mais que amigas friends. Mas eu não fiz biologia, eu fiz publicidade, tudo a ver, porque eu sou Tudo a assim, ver, uma comunicadora, é por isso que estamos aqui. Mas bora lá para a primeira mulher. Que é a... Edmund Dorothea, a Condessa de Zinzendorf. Vocês vão ver Olha. Zinzendorf hoje, gente, tanto quanto a gente leu. Então essa é a esposa do Conde Zinzendorf, do Sim, Nikolaus ela era... Ludwig von Zinzendorf. Sim, ela Quem era a gente tem filha para de um falar príncipe. dessa mulher aí relevante que nasceu em 1700? Ela era filha de um príncipe muito aristocrata. Ô, Jeová, Deus misericórdia. Um dia na minha vida, Denise Carlos, isso é uma promessa, está gravado para a posteridade. Pode ser que não ocorra, mas um dia eu vou ter um negócio um estúdio com isolamento acústico. Eu juro. Mas enquanto isso não acontece, vamos falar da Condessa de Zinzendorf, tá? Edmund Dorothea. Exatamente. Deixa eu olhar para minha cola, porque eu até esqueci. Tá na cola certa, né? Isso. Que tava Ela uma cola era do lado da filha outra. de um Ela era filha de um príncipe e ela tinha uma raiz petista muito forte. E ela era uma mulher muito determinada. E isso é muito interessante ver a história dela e como o lugar que ela tocou, que é Herrnhut. Tô falando certo, será? É Herrnhut? Não sei. É H, vários R's aí. E essas coisas de alemão. Que é uma propriedade de Herrnhut, mas eu não sei se tá certo também. Então, é porque às vezes, sabe o que eu acho que acontece? Quando eu vou ler alguns nomes em alemão, às vezes eu acabo pronunciando como o inglês. É. Mas não é tipo, né? Sabe? Essas coisas. E aí eu fico tentando, minha mente dá bug, cara. É um negócio muito doido. Enfim. Ela se casou nova, né? Era pro Zinzendorf ter casado com outra pessoa, acabou casando com ela e deu certo. E uma coisa muito interessante do casamento deles é como a gente vê que parece meio comum desses casamentos mais antigos que a gente vê que é muito diferente daqueles outros tipos de casamento não cristãos que a gente vê ao longo da história. Não tinha muita traição, ainda mais porque eles eram da aristocracia, né? Ele era um conde, ela era filha de um príncipe, então eles tinham essa postura aristocrata, eles tinham essa postura de autoridade. E era muito interessante isso, tanto que nessa comunidade que veio a se tornar a comunidade dos morávios, eu vou contar essa história que eu achei muito interessante, que eu vi num artigo, que depois eu te mandei o link dele. Me mandou. Então, a gente depois coloca aqui na descrição coloca do vídeo. Aí, que ele fala um pouco da biografia do conde de Zinzendorf, só menciona a Edmund, mas é muito interessante porque conta a história de Herrnhut, que foi a comunidade, que era uma comunidade morávia, e ela era uma propriedade do Zinzendorf, do conde de Zinzendorf. Porque o que aconteceu? Ali na parte da Boêmia e toda essa região que a gente já mencionou, ela era protestante. Ali na época de John Hus e tudo mais. E a Guerra dos 30 surgiu, anos. Isso, aquilo que a gente falou no outro episódio. Mas a Contra-Reforma Católica, ela foi para lá através da conquista daquela região pela Áustria. Então, ali se tornou uma região católica e os protestantes dali continuaram sendo perseguidos por muito tempo. Passou-se anos, décadas, e um ex-católico ferrenho chamado Christopher David, eu ia falar Davi, né? Mas David, vocês entenderam, né? Essa pessoa é que escreve David, gente. Eu nunca sei falar se você fala Davi ou se eu falo David para as pessoas, mas enfim. O Christopher David, ele é Cristiano, perdão, gente. É Cristiano David. Ele se converteu
E ele também foi, ao se converter, outras pessoas começaram a virar protestante ali também, e reacendeu a perseguição. E ele teve que sair ali daquela região, da região da Morávia. E ele foi para vários outros lugares, estudando, evangelizando, fazendo várias coisas, e aí ele acabou voltando para lá. Então, o que ele fez? Ele falou com um pastor dele lá da Saxônia, que fez uma ponte para ele conhecer o Conde de Zinzendorf, que concedeu essa comunidade para ser um refúgio para perseguidos. Então, calvinistas, anabatistas, e entre outros protestantes. Eram várias denominações. E automaticamente havia sempre discussões. Ah, claro. Sempre tem, né, gente? Você junta a gente, tudo quanto é buraco, sempre vai ter quem discorde. E às vezes as pessoas elas não sabem muito bem discutir, né? Então teve um doidinho lá que criou separação e tudo mais. Então essa história ela aconteceu antes dele se casar com a Erdmut, né? E então quando eles se casaram, ela foi para lá e adquiriu uma postura de dona do lugar. E como que funcionava ali aquela região? Era como se fosse uma cidade mesmo. E o Conde de Zinzendorf, ele era como se fosse o senhor feudal de fato. Então, mesmo no século XVIII, tinha esse tipo de relação. Então, ele era o dono da terra, a paróquia que tinha lá, o pastor, foi ele que colocou e tudo mais. Ele tinha habilidades, né, para lidar com o povo, para mostrar para eles que o que era maior o que os unia do que os separava. Exatamente. Então, ele teve que administrar um pouco os egos ali, não é assim, não tem predestinação, enfim. Então, ele deu uma administrada ali no povo. Exatamente. Então, quando junta várias pessoas com várias correntes teológicas e várias tradições ali, e elas acabam se bicando, ele que intervém. Então, e ele lembra assim, olha só, existe uma coisa muito interessante que eu vi nesse artigo que fala sobre não só como a comunidade foi constituída, né, mas um pouco depois de como o próprio Zinzendorf, ele teve essa postura nesse lugar, de como ele teve assim, olha, essas terras são minhas, eles têm essas regras aqui, que eram, depois de um tempo ele acha um livro de regras, assim, é como se fosse uma mini constituição daquela região, e mostra que o que ele propôs, né, a forma como ele se impôs ali, as regras que ele impôs, as regras de convivência, as regras de respeito, estabeleceu uma certa doutrina base, e exatamente isso de somos irmãos, nós temos que nos tolerar, tem que haver respeito e tudo mais, ela gera um posicionamento dos seus antepassados ali daquela região. Então, ao ele encontrar em outro lugar uma espécie de constituição ali daquela região, mostrando que o que ele estava fazendo e o que eles estavam praticando ali era algo parecido com o que os seus antepassados faziam, foi uma descoberta muito interessante. E nesse ínterim, ele viajava muito, ele era conselheiro real, eu esqueci, em Dunham, era Dunham o nome do lugar, eu esqueci, era uma outra província, um outro reino, então ele estava sempre viajando. E como ele estava sempre envolvido em missões e evangelização e tudo mais, ele passou a ser perseguido. Então, o que ele fez? Ele passou todos os bens dele para Erdmut. E ela, numa postura aristocrata, e já sendo filha de um príncipe, então ela tendo sido criada com essa postura de você tem uma posição de autoridade, ela soube administrar a propriedade na ausência dele. Então, embora ela não quisesse, né, não aspirasse o pastorado feminino, ela incentivou muito outras mulheres. Então, ali eles tinham um esquema de nomeação. Na época da Erdmut, as mulheres elas podiam fazer tudo na comunidade Morávia. Tudo. Ela administrou a parte financeira da comunidade dos irmãos por 2 décadas. Não foi assim, ele foi viajar um pouquinho e voltou. Gente, foram 2 décadas administrando o dinheiro do lugar e as propriedades. Exatamente. E assim, não só isso, como se isso fosse pouca coisa, é o que a gente já disse em outras situações, elas não tinham as facilidades tecnológicas que nós temos hoje. Então você pensa, gente, não era uma planilha, sabe, para fazer o negócio. Ela não tinha Excelzinho. Ela não tinha um Excelzinho ali de boa, suave para fazer os cálculos, não. O negócio era suado mesmo, né? Então é claro que tinham muitas pessoas à disposição dela, mas ela não fez só na parte administrativa, mas em questões espirituais também, né? Então ela estava ali naquela comunidade e ela criou uma rede de ensino entre as mulheres, em que as mulheres ensinavam umas às outras, né? E com exceção do cargo pastoral,
as mulheres na comunidade morável ali, elas podiam fazer absolutamente tudo. Então, eles tinham uma visão igualitarista muito, muito bacana, inclusive, mesmo eu não sendo igualitarista, os argumentos deles são muito bons, mas não forte o suficiente para me convencer. Mas eu acho Não, que vi que elas eles estabeleceram aconselhavam, elas ensinavam, elas tinham várias faziam atividades e tudo, elas eram livres para atuar na igreja como os homens, Sim. elas só não tinham a função pastoral. Exatamente, exatamente. Que na verdade não é necessariamente igualitarista, né? É um meio termo ali entre complementar, o que a gente veio a chamar posteriormente de complementarismo e igualitarismo, né? E é muito interessante a forma como elas agiam, porque não havia esses tipos de restrições, né? A segunda mulher do Conde de Zinzendorf, ela já chegou a ser pastora e tudo mais, mas aí foi num outro momento, num outro contexto, né? Então, a Doroteia era uma mulher muito notável, porque ela segurava as rédeas de tudo, de todas as propriedades, enquanto o conde, ele estava fora. E mesmo quando ele estava lá, ele não era assim, agora que eu tô aqui eu resolvo tudo. Não, eles trabalhavam em igualdade, e que eu acho que é uma igualdade muito bonita de ser vista, principalmente ali na primeira década do século XVIII, a gente tá falando de 1700. Pois é. Não, já era na segunda. E uma outra coisa super admirável é o fato deles terem um casamento que não havia traição, né? Sim, porque eles eram aristocratas e isso era no comum. Rei Sol e no Palácio de Versalhes, gente, o Rei Sol teve diversas amantes que tiveram vários filhos e, enfim, uma história porque, super assim, de deturpação e de... Exatamente. Na aristocracia, o casamento ele era uma conveniência e muitas vezes uma obrigação. Então, as pessoas elas se casavam para unir propriedades, para unir forças políticas e tudo mais. Pra E unir diante reinados, disso, para unir não reinados, havia um exatamente. casamento civil, né, naquela época. Exatamente. Então, você ter um casamento na aristocracia em que existe fidelidade, existe companheirismo real, era uma questão de exceção naquele contexto, né? E eles não, eles propositalmente estabeleceram essa aliança, e não era uma aliança política ou uma aliança financeira, era uma aliança realmente de vida, assim, né? Eles tiveram 12 filhos. Né? Exatamente. No deles está escrito que eles deveriam dar mais atenção às obras, né, da igreja, a obra para o Senhor, do que até para as atividades familiares. Exatamente. Então, o que eu acho um pouco, né? Tenho aqui minhas ressalvas. Um pouco mas exagerado, porque a gente também precisa dar sim. atenção às atividades familiares. Veja bem. Tudo existe um lugar, né? Então, isso eu não vi como necessariamente uma coisa positiva, mas não podemos dizer que não é admirável o zelo pela palavra de Deus que esse casal tinha, né? Sim. E eles tiveram 12 filhos, dos quais só 4 sobreviveram, só chegaram à vida adulta. Uma coisa muito comum, né? Sim, como a gente já viu, né? Os episódios que a gente passou, Sim. A maioria das mulheres teve várias gestações, mas poucos chegaram à idade adulta. Uhum. Mesmo às vezes nascia ou chegava a uma determinada idade, mas na infância acabava falecendo por algum motivo. E quando o último filho dela morreu, ele já era adulto, ele já tinha 25 anos, foi quando ela começou a ficar doente, porque eu acho que já foi demais, né, gente? É muito filho, porque não é a ordem natural das coisas pais enterrarem filhos, né? Exato. Então, foi uma coisa que afetou emocionalmente ela muito, o que é completamente compreensível, mas a gente vê que é uma mulher que ela tinha muita determinação, e a forma como ela administrou não só as propriedades, mas todas as mulheres ali, né? Essa rede de mulheres que elas se aconselhavam tanto que ali as mulheres elas exerciam tudo, mas existia um limite, existiam coisas que elas faziam só entre as mulheres, né? Por isso que eu disse que não é necessariamente igualitarista, né? Não era uma comunidade necessariamente igualitarista. Mas você vê que isso foi uma raiz muito forte, que a segunda condessa já foi pastora, e os moráveis futuramente a gente vê que eles têm uma outra perspectiva nesse sentido e tudo mais, né? Embora ela tivesse uma raiz pietista muito forte, né? Isso que nasceu no seio da reforma, no meio luterano e tudo mais, não foi necessariamente algo que ela almejou ou algo que ela buscou, mas deixou frutos, né? E acabou rendendo para os moráveis no futuro e para outras denominações que acabaram nascendo ali. Que a gente leu também dela, diz que o casamento deles influenciou também o casamento das outras mulheres, né? No que tange a respeito, a igualdade. E aí até
se fala que talvez o Conde quisesse uma mulher que fosse um pouco menos independente que a Edmuth. Sim, sim. Mas era o que ele tinha, né? E Ele tinha alguns posicionamentos diferentes mesmo ao próprio teor do casamento. Então, você vê, eles não eram um casal que pensava igual em tudo, né? E ainda não faltava dos respeito. líderes até fala que ela não foi feita para ser uma cópia, mas sim um original. Eu achei demais essa frase, porque ela não necessariamente tinha que pensar igual ao Conde Zinzendorf. Sim. Ela tinha a opinião dela e ela seguia com as opiniões dela. Independente disso, eles não brigavam, eles não... Óbvio que mais para frente eles têm um certo desentendimento por causa que ela... De uma forma que ela administrou, na ausência né? dele, ela vai lá e faz uma reunião para tornar a igreja livre, né? A igreja Sim. da Saxônia. Mas não é nada que atrapalhe tanto a história deles como um casal, né? Sim. Até porque pra fazer 12 filhos, né, gente? Vamos combinar, né? 12 crianças! Senhor! É muita coisa. Parto natural! Sem anestesia. Jeová, me ajuda. Eu não aguento uma cólica. Ai, gente, que susto. Sempre acontece alguma coisa. Qual foi o Robert que entrou aí? Não foi o Robert que entrou hoje, foi o... Minha mãe encaixou aqui no cantinho do guarda-roupa um colchonetezinho. Aí eu vi ela encaixando ontem bonitinho. Aí ele resolveu cair aqui, do nada. Ela levou um susto. Meu Deus do céu, sai daqui. Tem um vídeo no que tá viralizando aí, né? Aparece a assombração. Sai daqui que eu não sou médium, eu não tô pra conversa. É aí bem isso, né? Misericórdia. Tá repreendido com 7 laços. Pois é. Enfim, mas... A Edmuth, ela tem muito a ensinar a gente no que tange a isso. A assumir atividades, às vezes que... Porque nosso marido, às vezes, pode estar em alguma coisa... ou doente, ou em alguma outra atividade, que às vezes a gente precisa realmente assumir as rédeas e dar andamento ao que precisa ser feito. Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendo estudando sobre essas mulheres é a forma como elas não negligenciavam o seu chamado, e elas não só a questão de chamado vocação e tudo mais, mas assim, isso precisa ser feito, então eu farei. Às vezes a gente espera, e eu vejo muito, eu acho que isso é uma crítica a muitas mulheres que são conservadoras, inclusive, que às vezes acho que falta um pouco disso. Não, mas isso não pode ser feito porque isso não pode ser feito porque falta isso. Tá, mas você pode buscar uma solução, sabe? Eu vejo muito isso. Eu não, como a gente já conversou sobre isso, a gente estava até falando agora há pouco antes de começar a gravar. Quem me conhece sabe que eu não vejo base bíblica para o pastorado feminino. Eu acredito sim que exista uma certa divisão em certas atividades, principalmente eclesiásticas de gênero, eu acredito sim. Mas isso não significa que se houver necessidade, eu vou falar, ai, não temos um homem para fazer isso, então a gente não vai fazer nada. Não, minha filha, não é assim que a vida funciona, não, entendeu? Não, tem mulheres que só tem mulher para fazer, efetivamente. Aí você vai fazer o quê? Não vai fazer? Se a gente olhar, não é assim. Principalmente as igrejas na periferia, existem muitas mulheres, pastoras, fazendo trabalho na periferia que às vezes um homem não quer fazer. E a gente está falando do século agora. Exatamente. Não do passado. Então você vê, realmente, às vezes a impressão que eu tenho é que em muitos lugares, impressão não, né, gente, é só uma constatação, os homens eles não estão dispostos a assumir as responsabilidades que lhes cabem, e Deus usa ele quem ele quer, sabe? Eu não acho que seja uma heresia, e que essas mulheres vão queimar no fogo do inferno. Não sou não. Eu só acho que não é heresia, eu só acho que é um equívoco grande. Mas existem contextos que a gente vai falar, não pode, o que a gente vai fazer? Mas, enfim, então você arruma um missionário decente, capacitado para estar nesse lugar, sabe? Se tiver um missionário capacitado, aí eu já acho que a conversa é outra. Mas se não tem, minha gente, Deus ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, da forma como ele quer. E se a obra tá aí, ela tem que ser feita. A obra tá aí, ela tem que ser feita, entende? Então eu acho que essa não deve ser a regra. Para mim, deve ser a exceção. Mas, você vê, o Michel foi uma dessas mulheres, existia uma necessidade, sabe? E ela ensinou outras mulheres a irem buscar, a fazer o que lhes cabe. E quando a gente falar da próxima mulher, né, que a... E vamos para a próxima, que eu vou colocar ela já vamos falar dela, que a gente já vai falar que eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz porque... muito feliz. Estamos falando de uma mulher do novo mundo. É a primeira mulher negra que a gente vai falar. Gente, a minha filha é uma mulher negra. Então, é a primeira vez que a gente vai falar de uma mulher relevante na história
que é negra. Então eu fiquei muito feliz por isso. E que adivinha só, tem ligação com os morávios. Pois é, todas as mulheres de hoje têm uma certa ligação com os morávios, impressionante. Impressionante. Então Impressionante vamos mesmo. a essa mulher. Você quer falar dela? Não, pode falar dela. É que você tá empolgada. Eu sou muito empolgada, porque eu fiquei feliz por ela, porque pelo fato dela ser a primeira mulher negra que a gente vai falar, e a Rebecca Protein. Inclusive, minha filha também chama Rebecca. Ora. E ela foi deportada quando criança, ela cresceu com uma família de irlandeses. Era irlandeses? Holandeses. É uma família holandês crioula. E aí ela cresceu com essa família e ela aprendeu com essa família o cristianismo. Sim. Além de aprender outra língua, além de depois ser alforriada, ela foi liberta dessa família. Eles ensinaram ela a ler e a escrever, o que era muito raro. Pois é, isso ela fazia foi alforriada com que ela muito fosse nova. Diferente. Ela não era efetivamente uma mulher negra, ela era uma mistura, né? Ela era uma mulher. Sim. O pai dela era branco de... e a mãe dela era escrava, né? Isso, que chamam de mulato, mas mulato é um termo pejorativo. Ela era parda, né? Mas não deixa de ser as suas raízes na escravidão e ser uma mulher negra. E o que eu acho mais interessante é que depois ela se casa com um rapaz branco, né? O marido dela alemão, é branco. Morável. Que foi lá e eles adquirem escravos. Porque era uma coisa comum na época. A gente vai falar, nossa, uma negra escravizando negros. Ai, que exagero. Mas isso é coisa desse século, que critica tudo e não conhece a história. Tudo depende da forma que você também tratava. E ela ensinava os negros, os escravos, a ler e escrever também, assim como ela aprendeu. Sim. Além de pregar entre eles. Ela ensinava o cristianismo. Então, isso é muito interessante. Sim, é porque o local onde ela estava, que foi a ilha de São Tomé, ali no Caribe, então, inclusive o fato de ser chamado crioulo, que talvez no Brasil algumas pessoas não lembrem ou não conseguem fazer essa associação direta, mas o crioulo é que eram descendentes de europeus que não nasceram na Europa. Então, esses holandeses, eles não eram necessariamente holandeses, eles eram ali americanos, né? Nasceram na ilha e tinha uma hegemonia católica muito grande naquela região. Então, ela ser protestante e pregar o protestantismo entre os escravos e tudo mais era uma coisa muito revolucionária. E ela atravessou a ilha toda e ela começou a pregar. E é por isso que ela foi encrenca, né, para a cabeça. Exatamente. Porque era tão revolucionário e ela falava tanto de igualdade, ainda que ela tivesse escravos, ela falava tanto de igualdade que os donos de escravos da região não ficaram muito felizes com o trabalho dela. Porque, querendo ou não, né, gente, as ideias, elas pegam, né? E quando os dois irmãos moráveis, eles vêm para a ilha de São Tomé e eles começam a juntar forças, né? Então, são dois irmãos moráveis que não sabiam falar as línguas que tinham aqui. Então, ela sabe falar as línguas nativas, né? Ela sabe... Olha, aqui só não tem toda essa barulheira porque a minha casa vai ficar de lado para a rua, numa rua sem saída. É só por isso, mas aqui passa ônibus, aqui passa carro de som, aqui passa moto com aqueles escapamentos que eu tenho vontade de enfiar no nariz, para não dizer em outro lugar desses motoqueiros. Ufa. É assim, ó. Enfim. E é muito interessante porque esses irmãos moráveis, eles, que eu não lembro o nome deles agora porque eu esqueci completamente, mas tá tudo certo. Ele não tá na minha colinha e aí eu... tá tudo bem. E eles juntam forças e ela é a ponte linguística e cultural com os escravos e com os nativos da ilha. Então, exato. Ela fala holandês, ela fala as variações das línguas africanas que tinham naquela região. No fim, ela falava 4 línguas, né? Gente, olha só que ela era essa maravilhoso. Ponte, né? Sempre tem que ter alguém que vai chegar na comunidade lá e vai falar aquela língua para que aproximar pessoas que não estão acostumadas com aquele ambiente. E ela casa com um desses irmãos moráveis e no fim dá muito ruim, eles são presos. E quem vem ajudar eles? Denise e Carlos. O Conde Zinzendorf. Descamba lá do leste europeu para ir para América. Conde Zinzendorf, que eles eram amiguinhos. Tá vendo? Aí ele descamba lá do leste europeu, do negócio da Alemanha. E quem fica no lugar dele?
A Erdmute, por isso, gente. Ele Exatamente. estava trabalhando lá na ilha de São Tomé, lá no Caribe. Exatamente, ali, ó. E aí eles acabam indo para Europa, voltando para Europa depois de um certo tempo, porque ele não dava mais. Era fugir ou morrer. E aí eles acabam indo para a comunidade dos Morávios. E é isso, aí ela Primeiro fica vai o trabalhando lá marido, um né? O tempo. marido morre. Sim. E aí depois vai ela, a filha Ela vai. Eles têm uma filha e a filha também morre. Também morre. Bebê, assim, morre bebê. Pois é. E aí ela casa fica de lá um novo. tempo. Sim. E aí ela Porque essas casa nossas com mulheres gostam de casar. Erradas elas não estão. E Pois é. nosso século que gosta de falar mal, eu não entendo esse povo que acha que ser solteira é tudo de bom. Ai, gente, tem tempo para todas as coisas debaixo do sol. Né? Pois é. isso. Solteira, E aí ela gosta casa de solteira. novo e ela tem mais uma filha. E essa filha coloca o Morre com mesmo 3 nome anos. da filha anterior, que também morre. A Ana Morre Maria. com 3 anos. Isso. Eu jamais E ele faria não isso, sabe. mas não julgo, Também não. né? Colocar o mesmo nome da filha que já perdeu na atual, enfim. Meio macabro, né, gente? Deprimente Eu também, eu achei acho. Mas também. ela deve ter tido os Só motivos que dela, né? esse novo marido dela briga com o Zinzendorf, né? Eles têm um desentendimento. E aí E o ele Zinzendorf é negro, expulsa. né? Ele é Ele é negro. O africano. segundo marido dela é pardo, na verdade. Ele também não Também, é como ela, né? como ela, nas origens dele. E aí E eles aí vão pro país de origem dele, que é um país lá na África, e ela passa ela não, pelo que eu entendi, ela não queria muito sair ali, né, da comunidade morávia, mas com exato, mas uma ela boa precisou cristã sair por causa desse do marido. desentendimento. Ela acompanhou o marido. É igual quando a gente troca Sim. de igreja, ou a gente casa com alguém que não é da nossa igreja, e a gente fala, eu vou acompanhar o meu marido. Não que a gente queira, efetivamente, mas a gente vai. Porque a gente ama o nosso marido, então a gente vai se adaptar a essa nova realidade. Mas enfim, ela foi, e ela continua a missão dela. E isso que eu achei legal, o fato dela se adaptar. Independente Sim. dela sair de onde. Ela não queria sair dali, mas ela foi. E onde ela foi, ela também foi útil. Ela também empregou, ela foi uma Ela sempre missionária. ensinou muito, né? Ela sempre ensinou muito, e isso é uma coisa muito, muito sensacional, né? Que não era assim, eu estou longe de casa, ou estou longe da minha comunidade, ou qualquer coisa do tipo, e eu não vou fazer isso. Não, onde eu estou, eu serei usada, e ela é usada, né? E Exatamente. o Ela ensino é vai muito para a forte, África, né? Com o atual marido dela, e ela vira professora de educação domiciliar para as meninas. Então ela não deixou de cumprir o propósito dela. Tô com raiva, não queria estar aqui, não vou fazer nada. Não. Ela falou: não, eu tenho um propósito de vida e a minha função é ensinar, e eu vou. E é isso que ela faz. Então, a resiliência que essa mulher tem é admirável. Eu acho que isso acaba, querendo ou não, eu acho que, se não além de ela ser a primeira negra, a primeira americana, Que eu gosto disso, gente. Eu gosto dos europeus, mas eles são muito eurocêntricos. e aí eu fico tipo, malditos imperialistas. Não, eu falo isso dos americanos, malditos imperialistas, dos estadunidenses. E eu acho que ela foi a primeira que não veio da nobreza ou de uma boa condição social. Então, cara, Exatamente. ela foi rejeitada pelo pai, ela foi vendida. Ela foi escrava, tudo bem que, graças a Deus, foi uma família boa, mas que ensinou ela a ler, escrever, a evangelizou, que a alforriou, ela atingiu aos 18 anos. Mas ela sempre sempre teve uma vida difícil, né? Dá pra ver o avião daí? Não. Ai, que bom. Às vezes eu me sinto no Jabaquara, porque sabe que ali no Jabaquara parece Eu sei. qualquer coisa. Às vezes passa aquele... Então, o pastor às vezes para, que a minha igreja fica no Jabaquara. O pastor para, passa o avião e ele continua. Enfim. E aí... E ela era uma mulher que, desde muito nova, ela teve que aprender a ter força e aprender a lutar. Assim, obviamente, gente, que pessoas em outras camadas sociais e livres, em outros contextos, elas enfrentaram seus próprios desafios. Mas a gente não consegue, eu não consigo imaginar você ser escrava, assim, sabe? Você ter uma condição que você, ou se você tentar sair disso, pode ser até pior, assim, né? Eu não consigo imaginar uma situação assim. E foi isso que ela enfrentou. E quando ela decidiu atravessar a ilha de São Tomé falando de Cristo para outros escravos e outras pessoas não escravas também, ela estava arrumando para a cabeça, e isso não a impediu de fazer, sabe?
Então, ela passou por 3 países, e nos 3 países ela fez, como a gente acabou de falar, né? Ela foi gasta, ela fez o que ela precisava ser feita. Então, assim, Ela cumpriu o seu propósito. combater o bom combate de fato, assim, Exatamente, sabe? foi exatamente o que eu pensei. Ai, nossas mentes estão conectadas. Pela fibra ótica da internet. Ai, Então, graças a Deus. Então, você vê, é muito incrível, cara, é muito incrível. E eu espero que cada vez mais a gente fale de... Gente, eu sou apaixonada pela Europa, eu queria ter estudado, ainda quero estudar na Europa, entendeu? Amo Eu creio que europeu, você vai. entende? Amém, igreja. Vamos gravar, eu vou estar gravando em um horário Acredita. completamente diferente, porque eu vou estar onde? Fazendo meu doutorado na Alemanha. Coisas desse tipo. Amo. Mas eu acho que é cada vez mais importante a gente falar de mulheres do nosso continente, mulheres latinas também, né? E falar disso, porque tem muita coisa, né? Tem um trabalho de uma estudiosa, ela é do Nordeste, e ela falou sobre a ocupação holandesa no Brasil, no Nordeste. E ela falando da Igreja Protestante Potiguara. E era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, até eu ouvi falar da tese dela. Então você vê, ai, nossa, vieram assim. Gente, quando eu descobri da Confissão de Fé da Guanabara, que foi meia dúzia de calvinistas que veio para cá. Eu até comentei com o professor Santana que o livro dele trouxe muita realidade da reforma para o Brasil, depois que eu li o livro dele. Às vezes a gente pensa em reforma. Parece uma coisa muito distante da nossa realidade. Sim, muito antiga, em outro continente. De fato, a nossa fé, ela não é original do Brasil, né? Ela vem, mas ela também não veio só da Europa, né? Então, eu acho que é muito importante a gente buscar não só essas mulheres. Gente, não estou fazendo descaso de todas as outras mulheres que a gente vem falando até hoje. Muito pelo contrário, nós já demonstramos toda a nossa admiração e a nossa empolgação para falar dela. E nós vamos falar, porque essa série não tem fim, Beth. Para o seu bem ou para o seu mal. Essa é uma série que não tem fim, porque sempre haverão mulheres relevantes. Sim, e talvez a gente chegue um momento em que a gente não fale mais só separado por século, a gente vai buscar outras mulheres, porque assim, a gente selecionou 3 mulheres de um século inteiro. Pois e existem várias outras. E deixou depois muitas outras a gente vai falar uma por uma, que a gente escolheu falar até 2000 de 2 ou 3 mulheres por episódio, mas os próximos episódios para dar um panorama também, né? É um panorama. Vai ser um pouco mais curtinho, mas ele vai falar de uma mulher de cada vez. E é importante que vocês tenham assistido esses que são maiores, porque neles a gente dá o pano de fundo, que talvez a gente não consiga dar nos que são menores. Porque a gente já falou aqui o que está acontecendo em cada século. É um panorama mesmo só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. E é muito, muito interessante isso, né? Porque a gente pega, de um lado, uma mulher que ela é aristocrata e ela está cuidando de uma propriedade lá no oeste da Alemanha e que ainda é num sistema feudal, mesmo no século XVIII, e a gente atravessa e vai para outro continente falando de uma ex-escrava. E isso é muito incrível, cara. Isso é muito sensacional. Eu acho maravilhoso. Eu também. Eu aprendo muito com a nossa série. E vamos para a próxima mulher, que é a Charlotte Elizabeth Mabel. Hoje a gente vai falar, hoje a gente tá falando de petista, hoje a gente tá falando de Moraves, hoje a gente tá falando de um crossover que foi o caso da Charlotte. Eu só fiquei triste, porque tem tão pouquinha coisa sobre ela, tão pouquinha coisa, que eu fiquei tipo, queria mais. Mas é a vida. Quem sabe quando eu for pra Europa, mais famosa pelo pai dela do que por ela mesma, né? Sim. Ela é filha do Johann Jacob Hambach. Como que é, Beth? Fala. Hambach. Exatamente. O pai dela era um teólogo pietista muito famoso, que escreveu muitos livros, tem muito material escrito. Sim. E ela era uma leitora muito ávida também, né? Isso é muito legal, gente. Leiam para os seus filhos. Começa, leiam para os seus filhos. Eles podem ser pessoas incríveis. A gente vê muito a vida delas no dia a dia, né? Elas ensinando em casa. E faz parte da vida delas o culto doméstico, que é uma coisa que às vezes nós cristãos não fazemos na nossa casa. Acho que só o culto de domingo lá na igreja é suficiente
para evangelizar uma criança de 3 anos e um adolescente de 13. E às vezes não é. Ou a gente terceiriza a responsabilidade. A gente acha que o líder de adolescentes, ou o líder de jovens, ou o líder de crianças é responsável por fazer o seu filho aprender o cristianismo. E, na verdade, a nossa família é a nossa primeira igreja. É porque, assim, eu vejo que com as mudanças muito grandes e com um trabalho cada vez mais distante de casa, não só feminino, né? Tipo, muitas pessoas às vezes falam que... Porque realmente muitas mulheres, elas ensinavam seus filhos, e o marido trabalhando, e no tempo que ele estava trabalhando fora de casa, ela estava trabalhando dentro de casa. Mas eu acho que com esse distanciamento de, sabe, trabalhos e empresas cada vez menos familiares e cada vez mais industrializado e cada vez mais trabalhar longe de casa, acabou influenciando esse ideal de casa, sabe? E eu acho muito triste quando os cristãos eles não entendem o papel que o culto doméstico tem, e não só o culto doméstico, mas toda a convivência, porque quando o Deuteronômio fala para incutir isso nos filhos, a ideia é abrir a cabeça e enfiar lá dentro mesmo. E como que Deus está falando ali para o povo de Israel? Você vai falar disso andando, você vai falar disso comendo, você vai falar disso em todos os momentos da sua vida, porque você está ensinando seus filhos todos os dias. Então, realmente é uma grande responsabilidade a maternidade e a paternidade, porque você é realmente responsável por aquela criança até ela sair debaixo da sua asa quando ela virar um adulto e for embora. E mesmo assim, depois ainda fica mais difícil. Ainda que vocês não estejam fazendo um culto doméstico, mas os seus assuntos são relacionados à palavra, a criança automaticamente está ouvindo aquilo. Sim. Então, eu, graças a Deus, tenho a vantagem de ter um marido cristão que também é teólogo, e a gente conversa muitos assuntos relacionados à teologia que automaticamente meus filhos começam a ouvir. Mas é importante, eu acho importante o sentar-se, o abrir a Bíblia, o cantar um louvor, enfim. A melhor forma você vai descobrir, mas você precisa começar de alguma forma. Sim. Depende bastante do seu contexto, elas tiveram muito isso. Exatamente, porque eu não me lembro qual das mulheres que a gente falou, que acho que foi no episódio passado, gente, minha memória é horrível, em que o que ela escreveu e serviu para outras pessoas, ela escreveu pensando principalmente nos filhos e nos netos. É a que escreveu 5 volumes. Isso, foi no episódio passado. Foi no episódio passado. Então, você vê, a prioridade dela não era ter um grande impacto em várias famílias. A prioridade dela era cuidar da espiritualidade dos filhos dela. E eu vejo muito isso, vi isso na Charlotte também, e eu vejo que isso é muito comum. E, de fato, por isso que a gente até comentou, né, do casal Zinzendorf, que, tipo, então, né, não é bem assim que a vida funciona. Claro que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus e amar o próximo acima de todas as coisas. Mas é que passou uma moto aqui, ela não fez tanto barulho, mas me irritou. Obviamente... Imagina, hoje vai estar uma maravilha. Pelo menos não apareceu, né? Alguém me dando um susto aqui do nada. Foi o colchão. Fico com medo das pessoas só assistirem o final do nosso vídeo e morrerem de rir. Mas enfim, eu acho que elas gostam também da gente. Espero. Olha esse rostinho, meu bem. Olha esse rostinho, como não me amaram. Humildade acima de tudo, né? Não, e aí... A gente estava falando do dia a dia da Charlotte, efetivamente. E ela casou-se aos 18 anos. Ela teve 7 filhos, mas apenas um deles chegou à idade adulta, o que é muito comum, a gente vem falando sobre isso. Uhum. E quem publicou os trabalhos dela foi o marido dela. Sim. A publicação dela foi feita póstumamente. Sim. Então, assim, com certeza esse marido era um marido apaixonado e que amava o que ela fazia. Não só isso, mas admirava, né? Em um dos lugares que eu li algumas coisas, tentei caçar algumas coisas sobre ela, achei pouca coisa. Acredita que ela foram 3 publicações, né? Uma ficou mais famosa, que ela rodou o mundo, foi parar na Índia e mais uma porrada de coisa, que inclusive a gente foi ver na Amazon, está caríssimo, a versão capa dura. Não, olha, o livro dela, da Charlotte Elizabeth, mas você não vai achar com o sobrenome do marido, que é Nebel, mas com o nome do pai famoso, que é Rambar. Então, Charlotte Elizabeth Rambar tem o livro dela publicado e vendendo na Amazon sob encomenda por R$140, capa dura, ou R$73 em capa comum. Então, coloca o link embaixo.
que está sendo publicada até hoje. É uma mulher do século XVIII que está sendo publicada até hoje. Imagina o quanto é importante o que ela escreveu. E realmente rodou o mundo isso que ela escreveu, né? Falando, assim, a forma como ela teve uma criação totalmente petista, o pai dela era petista, o marido dela era petista, mas a irmã dela, ela vivia numa comunidade que tinha influência morável muito forte do próprio conde de Zinzendorf. Então, ela teve esse contato mais apaixonado, né, por missões e tudo mais, que os moravos, eles eram característicos disso, né, ter essa paixão, esse ardor, né, e ela teve essa influência, então ela tinha um equilíbrio entre o pietismo e tudo mais, isso se traduz, né, e assim, a vida dela foi marcada por gente morrendo, né, a mãe dela morreu quando ela era nova, o pai dela morreu 5 anos depois, ela terminou de ser criada pela madrasta, de ajuda de caridade das outras pessoas, né. Então, uma coisa muito interessante que eu vi, que a irmã mais velha dela, ela foi inspiração para um livro do Goethe. Eu achei isso muito legal. Fala lá no livro, eu falei, Nossa, gente, olha só que coisa, né? Ter uma irmã que foi musa inspiradora de um livro de um cara super famoso, deve ser legal, né? Deve ser mais legal ser a musa inspiradora, mas enfim. Então, assim, cara, um monte de filho morreu e tudo mais, e ainda assim você vê uma mulher com muita piedade. Então, sempre quando eu vejo muitas pessoas marcadas por muitas perdas e elas conseguem se manter piedosas, é muito bonito isso, sabe? E a gente consegue ver a extensão da graça de Deus na vida dessas pessoas, né? Sim, Assim, mesmo depois que ela morreu, o fato do marido dela ter publicado as coisas dela me move a produzir conteúdo, sabe? Quando eu morrer, eu quero que meus filhos tenham os vídeos do YouTube, porque ela usou o que ela tinha na época, a tecnologia da época era o papel e a caneta, ela escrevia, né? O papel e alguma coisa que ela escrevia, mas enfim, era a tecnologia daquela época. No nosso caso, a gente tem aqui o YouTube, a gente tem o nosso blog, a gente, com fé em Deus, mais pra frente teremos o nosso podcast, porque só vão contar minha história, e eu não tô fazendo isso para ser famosa, mas só vão contar minha história se eu deixar alguma coisa produzida. Sim. Então, por isso que isso me move a produzir conteúdo. Porque um dia vão estudar mulheres relevantes e podem usar o meu conteúdo para isso. Então, eu posso auxiliar. Diferente da gente que às vezes fala, nossa, eu achei pouquíssimo material sobre essa mulher. Né? Ainda que ela tenha escrito algumas coisas, talvez ela poderia ter escrito um pouco mais. Sim. Ela morreu bem jovem também, né? Então, talvez esse tenha sido um dos motivos dela ter produzido pouco, porque como eu falei em alguma das fontes que eu li, parece que uma das publicações dela estavam para ser publicadas quando ela faleceu. Então, meio que já estava no esquema de ser publicado. Não tenho certeza, é uma especulação com base em alguns fatos que eu não sei dizer quais são, mas que estava assim. Então, é diferente, por exemplo, da Rebecca Proten, que a gente falou agora, que ela tem só 4 cartas escritas e ainda assim elas são muito raras, porque ela vivia num meio em que as pessoas não costumavam ler e escrever. Então, era muito difícil alcançar. Então, as cartas elas perderam. Tinha dinheiro para publicar. Definitivamente diferente das outras mulheres que vieram da realeza e da nobreza, e que tinham condições de publicar volumes dos seus escritos. É porque, gente, publicar coisa nunca é de graça. Nós aqui no Quase Teóloga, a gente ainda está se aperfeiçoando. Então, a gente usa os recursos que a gente tem. Mas com a ajuda de vocês, a gente acredita que a gente pode melhorar. Então, se você gosta de algum criador de conteúdo, curte o vídeo, compartilha, sabe? Se inscreve no canal, porque isso ajuda o criador de conteúdo. Isso não vai fazer ninguém ficar muito rico com o YouTube. Hoje a gente tem muitos criadores de conteúdo. Não é tão fácil ficar rico com o YouTube como se dizem por aí. Mas se você gosta de um criador de conteúdo, curte, porque isso auxilia muito. Ajuda essa mensagem a chegar a mais lugares. E até porque o nosso objetivo é instigar as pessoas a pesquisarem e produzir conhecimento, né? Não é produzir fama. E, gente, como a gente já comentou em outros episódios, as áreas que a gente escolheu trabalhar, né? Definitivamente, fama e dinheiro não é uma coisa que a gente almeja. Definitivamente não. Se vier, glória a Deus, queria uns cascalhinhos cair na minha conta, anota aí, meu Pix é 11. Mas não, gente, não vai acontecer. A gente faz isso por amor ao que a gente fala e por amor às pessoas que possam vir a ser beneficiadas com o nosso conteúdo,
né? E eu acho que é muito triste a gente ter pouco conteúdo sobre a Charlotte, porque o que ela escreveu com muita paixão, e ela escreveu com muita piedade. Ela consumia muito material sobre piedade, e como eu já comentei num outro episódio, por um certo tempo da minha vida, eu acabei deixando de lado certos conteúdos mais devocionais, né, por pura arrogância, mas eles são uma fonte de alimento pra gente, né? Eles são uma fonte de edificação de fato pra gente, né? Então, a nossa alma precisa disso, né? Não é só a nossa mente, não é só o nosso intelecto. Não, E a Charlotte ela tem um papel, como a gente está sendo publicada. Os livros dela, a sensação que eu tenho quando eu leio a biografia dela é que a sensação que eu tenho, é a sensação, mas eu sei que não é, que é um livro, tem um programa de esquecer livros no metrô, nas estações de metrô. Então você esquece um livro e você acha um livro desses e alguém é beneficiado com isso. Depois que a pessoa lê, ela esquece o livro em alguma outra estação do metrô. Pasmem, eu achei um desses livros. E eu me senti muito honrada quando eu soube que alguém esqueceu um livro para que eu encontrasse. Então é a sensação que eu tenho que o livro dela cruzou os oceanos dessa forma, sabe? Porque quem o encontrava queria publicar. Porque é um livro que vale a pena ler até hoje. Não é, gente, a Amazon não publica nada à toa. Então, se ela pode ser lida sob demanda, você não vai ter no estoque da Amazon. Mas se você pedir, eles vão publicar para você e vão te mandar. Não fazem nada à toa. Então, com certeza, o conteúdo dessa mulher é útil até os dias de hoje. Sem sombra de dúvida. Então, é muito engraçado. No site que a gente costuma consultar, fala sobre o alcance dessas mulheres, né? E tem mais conteúdo falando dos lugares onde o livro dela foi parar e as histórias que envolveram as publicações do livro dela, do que necessariamente sobre ela, porque sobre ela em si não tem muito material para falar. Mas é muito interessante disso, assim, de como alguém foi lá para a Índia, para África, como alguém foi para a Índia e publicou isso, foi para na França, e as pessoas elas tinham interesse, e pessoas falando de que o livro dela ajudou nos devocionais e tudo mais. Então você vê, é um conteúdo relevante e edificante para outras pessoas, né? E isso é uma herança, acho que muito mais importante, lógico que a gente queria saber mais da vida dela, mas acho que mais importante do que a vida dela em si. Porque tem mais conteúdo sobre a história do livro do que sobre a história dela. Então, o que ela escreveu transcendeu o que ela era, ela mesma, né? E eu acho que isso é muito legal, porque é muito sensacional isso. A obra dela é maior que ela. Exatamente. E é o que tem que ser nas nossas vidas, né? A obra do Senhor nas nossas vidas tem que ser maior do que Denise Carlos e Mary Ellen Rodrigues. E maior que quase teóloga, né? O que importa é a obra do Senhor e o que ele tem feito nas nossas vidas. Não tem sido fácil chegar até aqui e gravar, né? Eu e a Beth, a gente sempre bate um papo antes de iniciar os vídeos, até para desabafar com alguém. O que a gente sempre reforça é que é super importante caminhar com mais alguém, ter um amigo, dividir os problemas e orar com ele. Levar carta uns dos outros, né? Exato. Esse foi as nossas mulheres relevantes do século XVIII de hoje. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta da gente, a gente é gente boa, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. É super importante que outras mulheres também recebam essa informação. E não só mulheres, mas homens, líderes. Isso é a história da igreja. E é isso, minha gente. Muito obrigada, Beth. É sempre um prazer fazer isso com você. Eu não quero parar de fazer com você. E até os próximos, gente. Muito obrigadinha. Tchau, tchau.